Eu me chamo Daisy, sou mãe do Tiger, um autista grau 2 de suporte, hoje com 12 anos, integrante do Integra TEA, né, que é um programa da prefeitura. Ele faz acompanhamento de terapia ABA em Tapera com a doutora Ana Malha há mais ou menos 1 ano e meio. A terapia tem ajudado muito na vida dele, né, na nossa vida, porque o Tiger era um autista de grau severo quando foi diagnosticado, e ele era uma criança que não tinha socialização, a gente não conseguia ir a ambientes fechados, ir a ambientes com muitas pessoas, a gente não conseguia ir a ambientes públicos, a feiras, a eventos, né? E ele era uma criança que não se comunicava, ele apenas respondia o que a gente perguntava, ele não tinha um diálogo. Hoje, após fazer a terapia, ele consegue desenvolver um diálogo, ele consegue contar as coisas que acontecem em aula, ele consegue produzir frases que às vezes até a gente pergunta de onde que surgiu aquela história ou aquela frase, né? A gente consegue frequentar ambientes públicos, a gente conseguiu ir no circo, a gente consegue viajar, né? A gente consegue ir a parques, a eventos, ele consegue se autorregular quando ele tem necessidade. Então isso eu acredito, tenho certeza que tenha sido devido à terapia, porque era uma situação que, por mais que eu estudasse, por mais que eu ajudasse ele, que eu tentasse ajudar, eu não conseguia fazer ele desenvolver essa parte nele. E desde que ele começou a frequentar a terapia ABA, que ele começou a fazer parte do projeto, a Ana, em conjunto comigo, em conjunto com os prof dele, a gente conseguiu fazer esse trabalho com ele. Então o Tiger tinha crises muito grandes, ele tinha surtos muito fortes. Hoje ele já não tem mais, hoje ele já se autorregula, né? Quando ele não está se sentindo bem, ele se isola, ou ele pede ajuda, né? Várias vezes ele vem pedir ajuda para mim. Quando ele está se sentindo bem, então ele se mistura com as pessoas, ele conversa, né? Então é uma coisa assim que ele consegue ter uma vida social, né? Ele está conseguindo desenvolver uma vida social para que futuramente, que eu acredito que seja a preocupação de todos os pais, quando eu não estiver mais aqui, né? O que vai ser dele? O que ele vai fazer? A minha maior preocupação como mãe é essa. Então eu sempre me preocupei em ensinar ele a conviver sozinho em sociedade, a se virar sozinho, justamente por isso, porque ninguém é eterno, né? E eu acho que essa é a maior preocupação dos pais com o filho autista. E esse projeto veio como um suporte, acredito eu, para as famílias, para as crianças, para o desenvolvimento deles, para que eles possam andar no mundo sozinho depois que não tiverem mais os pais junto, né? Eu acredito assim que tenha sido não só para mim, mas para várias famílias, né, uma esperança assim da gente conseguir ver um futuro para os nossos filhos, apesar de todas as barreiras que a gente enfrenta, apesar de toda a luta que não é fácil, né? São 12 anos com o autismo na minha vida. Sei que existem mães que têm muito mais tempo, né? Assim como tem mães que estão recebendo o diagnóstico agora, se assustam. Às vezes eu recebo ligação de mães pedindo ajuda porque receberam o diagnóstico e não sabem o que fazer. Então assim, eu sempre indico, né? Procure a Secretaria de Educação, procure se cadastrar no projeto, porque existe uma orientação, né? Tem palestras que são feitas, profissionais que vêm orientar, tanto os professores, né, como as famílias. Então é um norte que a gente precisa, né? Eu não tive esse suporte no início quando eu recebi o diagnóstico, então eu tive que ir à luta, literalmente do luto para a luta, né? Eu tive que ir atrás para poder dar o suporte que meu filho precisava. Mas hoje o município propõe isso, o município dá essa via para que as famílias não fiquem completamente desoladas, né? E isso é muito importante.
de uma maneira ou de outra, isso traz um suporte muito grande para as famílias. Elas não estão sozinhas, como eu estive quando recebi o diagnóstico há 10 anos atrás. Então, eu acho de extrema importância esse projeto do Integra TEA. Eu já sugeri que fosse feito um grupo de apoio, né, entre as mães, porque uma coisa é a gente receber parecer de profissionais, né, habilitados, seja de neuro, seja de nutricionista. Outra coisa é a gente receber relatos de gente que viveu isso, que passou pelo que as famílias estão passando. Uma família que recebe o diagnóstico hoje não sabe para que lado correr. Então, uma pessoa que já recebeu o diagnóstico há alguns anos, já viveu isso, ela vai conseguir relatar o que ela passou e acalmar o coração da mãe. Porque só quem recebe o diagnóstico, só quem passa por isso, só quem vivencia o autismo é que sabe o estrago e as alegrias que ele traz. Porque o autismo não é só desespero, né? É uma alegria a cada conquista, por mínima que seja. O comer sozinho, o ir no banheiro sozinho, o escovar o dente sozinho, o tomar banho sozinho, tudo é uma conquista enorme para quem, quando recebi o diagnóstico, meu filho foi taxado que nunca ia conseguir viver sozinho, que nunca ia ser independente, que nunca ia deixar de depender de mim, né? Hoje ele é uma criança normal, leva uma vida normal, e grande parte disso eu devo ao projeto, eu devo à terapia, eu devo à doutora Ana, né, a uma equipe toda que trabalha, né, que luta por essas crianças, e ele consegue levar uma vida normal. Ele fica sozinho em casa, ele se vira, ele se alimenta, ele olha a televisão, ele toma banho, ele leva uma vida normal. Ele só não gosta de conversar, mas fora isso, ele é uma criança normal.